Glória a Deus. Queridos irmãos, agora nós com o pastor Lucival, nos trazendo a palavra com as nossas orações. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Com muita alegria que estou aqui esta noite, pois o nosso pastor Joaci foi dar posse, ali em Nazaré 2, a um coordenador, e nos deixou na incumbência de vos trazer uma doutrina, uma palavra de ensino da parte do Senhor. Me sinto muito honrado com essa oportunidade e aprove a Deus, estarmos aqui mais um ano com vocês, crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. O texto que foi lido no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 20. Mas eu queria abordar com os irmãos, não só a partir do versículo 20, mas o capítulo todo, que fala sobre a narrativa dessa história, onde uma mulher perseverou em Deus em oração e em súplica e alcançou a bondade de Deus. Nós não estamos tratando de uma família qualquer. Nós estamos falando da família de Eucana. Era uma família bem estável naquela época. Era uma família bem-sucedida, mas também tinha problemas. E quanto de nós que chegamos aqui, ou que estão assistindo, que estão cultuando conosco através da plataforma no YouTube, não se encontra com problemas no seio familiar? Às vezes é uma falta de compreensão do filho, da filha, a falta de compreensão do esposo, da esposa, da mãe, do pai. Enfim, há um horizonte imenso de problemas que permeiam o seio familiar. Às vezes é financeiro, às vezes é problema espiritual, problema de ordem conjugal, comunhão. O certo é que existe um Deus que instituiu a família e que batalha por ela desde o Gênesis. Quando Satanás tentou destruir a família, Deus estava lá tentando reconstruir a família. E até hoje não é diferente. Deus tem nos alcançado pela sua graça e misericórdia. E Eucana, um pai de mais de um filho, viveu num tempo do sumo sacerdote Eli, que também era juiz de Israel, pai de Ofni e Finéias. Eucana, casado com Ana e Penina, com quem tinha filhos. Eucana era um levita. Isso está descrito lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 23. Logo, um homem que conhecia muito bem o significado de sacrificar e adorar ao Senhor. Não só Eucana, como Ana. Se você for olhar o trecho da palavra do Senhor que descreve essa história, você vai ver que Eucana, com sua família, todos os anos, ia ao templo sacrificar ao Senhor. Naquele tempo não se tinha templos em todos os lugares. O templo era distante. Então havia uma peregrinação uma vez por ano para ir à casa do Senhor adorar ao Senhor. Hoje nós temos o privilégio de ter a oportunidade de ter muitas congregações perto de nossa casa. E nós podemos escolher qual é o que nós queremos. O certo é que Deus habita em nós. Jesus, conversando com aquela mulher no tanque, ele disse que haveria um tempo, e aquele tempo já tinha chegado, era que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela tinha um conflito no coração, pois alguém dizia que era no monte onde os samaritanos adoravam. Outros diziam que os judeus diziam que era lá no templo de Jerusalém, onde as pessoas iam adorar ao Senhor. Mas Jesus quebra esse paradigma e diz para aquela mulher que Deus está tão perto dela que ela nem imagina.
ao ponto de dizer: se você soubesse quem é que fala com você, você pediria água, e Ele daria a água da vida. Jesus já estava no meio do povo e dizendo que eu estou aqui e vim para salvar os perdidos da casa de Israel. João vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas o trecho da palavra de Deus também vai dizer que aqueles que o receberam, Deus nos deu o direito ou o poder de sermos chamados filhos de Deus. E o importante é que nós podemos falar como falou Josué, quando diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então isso quer dizer que há um propósito maior no seio familiar do que apenas formar um filho ou formar uma filha, ou viver bem, ou deixar herança. Não, nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar, porque quando eles estiverem velhos, não se esquecerá dele. Nós devemos não deixar a herança para os nossos filhos, mas deixar legado. Quem foram seus pais? Será que eles deixaram apenas dinheiro ou deixaram exemplos? Eu sei que tem pessoas que não teve o privilégio de crescer ao lado do pai e da mãe, por algum motivo que não vem ao caso. O certo é que a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, porém ele, todavia, não se esquecerá de nós. Então, partindo desse princípio e tendo conhecimento que no núcleo familiar e no seio familiar existem diversos problemas, nós encontramos nessa história uma mulher que nos demonstra e nos traz muitos ensinamentos como alcançar a misericórdia e a graça de Deus, não só no seio familiar, mas também na vida como um todo. Alguém chega a dizer que uma família bem balizada, uma família bem estabilizada, e se todas as famílias fossem assim na igreja, a igreja seria diferente. Por quê? Porque a igreja é formada por famílias. E muitas vezes os problemas que acontecem no lar refletem lá fora. Então nós entendemos aqui que Ana passou por esse momento de sua vida que aqui a Bíblia não relata o tempo. Mas o que a Bíblia relata é que Ana perseverou. É que Ana confiou. Porque o Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Encontramos este homem na listagem dos levitas de Davi. No livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 6, está descrita um trecho dessa história. O coraíta, descendente de Corá, que se juntou a Davi em Ziclague. Podemos entender que estamos tratando de um homem de caráter justo e fiel. Muito importante entender também uma coisa. Penina, porém, tinha filhos. E isto a colocava em uma posição satisfatória. Era uma honra para os hebreus o constituir descendência. Até porque tinha a promessa de grande nação e possessão de terras. Não estamos tratando de uma família qualquer. Estamos tratando de uma família que tinha promessas. E que naquele contexto, ter a promessa do constituir família, ter a promessa de trazer a descendência, porque havia uma promessa para o povo de Israel e para o povo judeu, e especificamente para a tribo de Judá. Então, a realidade de Ana era de uma pessoa amaldiçoada, de uma pessoa esquecida por Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que Jesus passeava com os discípulos e eles encontraram um menino, um jovem que era cego de nascença. E os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe daquele jovem, daquela criança, para que ele nascesse assim?
Jesus responde de uma forma que tira toda a dúvida dos discípulos. Jesus disse: nem ele, nem a mãe, nem o pai pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Talvez algum problema tenha surgido na sua casa, na sua família, mas tenha certeza e creia que isso vai ser para que se proclame ou se manifeste a glória de Deus. Porque no momento certo, quando você contar o seu testemunho, você vai edificar uma vida, você vai edificar uma família. Pode até ser que alguém esteja passando pelo mesmo problema que você. Olha só como é que ela venceu este problema, eu estou enfrentando este problema, olha só como ele venceu. Eu encontrei a solução. E um escritor escrevendo sobre essa história, ele faz um comentário, uma coisa muito interessante que ele disse é que Ana, ela não ficou feliz porque engravidou, porque gerou um filho, não. Ana, ela ficou feliz porque Deus respondeu às suas orações. Ana não era mais aquela mulher amaldiçoada, Ana não era mais aquela mulher desprezada, que orava todos os anos, incessantemente, e o Senhor não dava atenção às suas orações. Ana agora se sente uma mulher bem-aventurada, porque o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, escutou a sua oração. Quantos de nós esta noite estamos aqui, já faz muito tempo que oramos, pedimos e clamamos por alguma coisa na nossa vida ou na nossa família, e até agora nós não recebemos? Tenha calma. O livro do Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O tempo de Deus é perfeito e é melhor do que o nosso. O texto sagrado relata que Penina, versículo 6, irritava Ana constantemente quando a família subia a Siló para adorar a Deus e prestar sacrifício. Parece que quando Ana se dedicava à oração e aquele momento que ela estava ali se aproximando mais de Deus, é que vinha as lutas, é que vinha a perseguição, as afrontas. Não é assim, irmãos? Às vezes nós estamos preparando alguma coisa na casa do Senhor e aparece alguém para tirar a nossa paz. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa em casa para a glória de Deus, para o benefício da família, e surge algo que tira a sua paz e tira o seu foco daquilo que você estava fazendo. Às vezes você se ajoelha para orar e alguém liga. Às vezes você se ajoelha para orar e alguém chama. Às vezes você para ler a palavra e alguém bate na porta. Muitas coisas vêm para impedir a sua intimidade com o Senhor. Parece que é nos momentos que você decide se levantar, é que as montanhas se tornam mais altas, as ondas vêm para cima de você de uma forma mais violenta. Tenha calma. Continue a orar. Não mudou, a Bíblia diz que ele não tem sombra de variação. O que dizer de Ana, a estéril, com pouco valor na cultura machista de sua época? Muitos atribuem a esterilidade à maldição, maldita sem a bênção de Deus. Essa era a condição de Ana. Ela também era oprimida. Vivia sob opressão de sua competidora. Ainda no versículo 6. Quando o pastor me pediu para trazer a palavra hoje à noite, e eu rapidamente pedi ao Senhor orientação, e Deus me deu esse estudo bíblico aqui. Eu disse, com certeza Deus tem algo a falar hoje à noite à igreja. Ela também era amargurada na alma. E essa amargura na alma leva uma pessoa a perder a sua autoestima. Alma angustiada leva o ser humano a perder a razão de viver. Quantas pessoas já pediram, eu vou parar. Senhor, não dá mais.
eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero isso para mim, eu prefiro morrer. Às vezes as palavras saem sem pensar, a oração nesses momentos de angústia, de aflição e de opressão, sai sem querer. E o Espírito Santo, ele tem todo o cuidado de interpretar aquilo que nós realmente queremos diante do trono, aleluia. E Jesus, que está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, ele diz ao Pai: Pai, ela não quer morrer, ela não quer desistir, ela não quer parar, ela não quer, Senhor, deixar de te servir, de te seguir, não, ela quer vitória, ela precisa de vitória, aleluia. O que ela precisa é de vitória, Senhor. Dá uma palavra de ordem, dá uma palavra de vitória, fala com ela, envia alguém para abraçá-la, para apertar a sua mão, para dizer que o Senhor ainda está no controle. E quando você chega na igreja, que abre a porta, alguém do nada pega você pela mão e diz: Jesus te ama, vai passar, vai mudar, Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É assim, são os milagres de Deus espalhados pela humanidade, sendo peças de movimento e instrumento, canais de Deus para com aqueles que necessitam de uma resposta da parte do Senhor. Então era isso que Ana estava precisando. As orações de Ana, ninguém sabe o quanto Ana orou e como Ana orava, mas chegou um dia que ela parece que foi a Siló de uma forma diferente, aleluia. Vivia humilhada, a ponto de não se alimentar, ou seja, sob forte crise emocional, sofrendo a própria incompreensão de seu ombro amigo, a saber, Eucana, seu esposo. Irmãos, tem situações na nossa vida que o nosso esposo, a nossa esposa, a nossa filha, o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai não vai entender. São sentimentos que só o Senhor compreende, que só o Senhor viu o que aconteceu. Foram palavras que foram ditas, ou palavras que não foram ditas, mas que deveriam ser ditas. E a crise emocional vem. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A voz da incompreensão, mesmo sabendo que o coração de Ana estava mal, o diagnóstico de um coração plenamente ferido, ou seja, era patente aos olhos de todos. O sofrimento e a humilhação de Ana estava diante não só do seu esposo, pois nessa declaração, nesse versículo, ele chega a dizer: Ana, não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Não. Porque o problema de Ana em si não era simplesmente porque Ana não tinha filhos, mas era porque ela vinha orando e clamando e buscando e não obtinha resposta. A única coisa que vinha de encontro a Ana era a afronta de Penina, todas as vezes que ela se dispusia a orar e buscar ao Senhor. Mas Ana continua confiando em Deus. Ana sabia que o Deus de Israel era um Deus que tudo podia fazer. Uma adoradora, ela era uma adoradora de Deus, sendo humilhada dentro da sua própria casa. Aí fica a pergunta: o que está acontecendo dentro do seu próprio lar? Talvez nada, mas o que está acontecendo dentro do seu trabalho? Ou até mesmo na igreja? O que está acontecendo? Será que alguém que era já não é mais? Será que alguém que gostava já não gosta mais? Não importa. O nosso alvo é Cristo, o autor e consumador
da nossa fé. O que Ana fez para merecer tudo isso? Onde estava o erro? Será que Ana não fez essa oração? Senhor, me mostra onde está o erro. Onde foi que eu errei? Não havia erro. Aleluia. Deus mesmo cerrou a madre de Ana, versículo 5 e versículo 6. O Deus de Israel tinha cerrado a madre de Ana. Você sabe para quê? Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Aleluia. Porque esse texto, esse trecho da palavra, aleluia, no ano de 2023 está edificando vida esta noite. Como já tem edificado desde o momento que ele foi escrito. Aleluia. Glória a Deus. Ana tomou uma atitude. Na ocasião de Ana, nem seu companheiro pôde entender a real necessidade que preencheria satisfatoriamente o seu interior. Há momentos em que nem o cônjuge pode nos compreender. Ana se levantou. Quantos precisam se levantar esta noite? Quantos precisam tomar uma atitude esta noite? Atitude de fé, atitude de confiar, atitude de perseverar. Se as crianças estivessem aqui, elas poderiam estar se perguntando: que atitude eu vou tomar? Eu sou tão pequena ainda. É meus pais que tomam atitude por mim. Os jovens podem estar se perguntando agora, nesse momento: que atitude eu devo tomar para que alguma coisa mude na minha vida? O segredo é sempre o mesmo: confiar em Deus e ter fé nele e buscar a sua face. Tudo vai vir no seu tempo. Eu tenho um sonho em fazer uma faculdade, eu tenho um sonho em namorar, eu tenho um sonho em casar, eu tenho um sonho em ser feliz, eu tenho um sonho em fazer isso ou aquilo. Tudo está preparado para você, no tempo certo. Nós devemos esperar o tempo de Deus. Mesmo com amargura de alma, é a sua vez. Levante-se, mesmo se a alma está amargurada, o coração ferido, ainda que esteja sangrando, ainda há uma esperança. O sonho não acabou. Diga para quem está do seu lado, profetize, diga: o sonho não acabou. Ana tinha um sonho de conceber um filho. Aleluia. Qual a sua situação? Não se entregue, se levante. Nas horas de crise, a atitude é o caminho para que as crises sejam mudadas. Ana tomou uma atitude. E a primeira atitude que Ana tomou foi de se levantar. A segunda atitude foi de orar. Ela orou ao Senhor. Ana orou ao Senhor, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O segredo da vitória ainda está naquele que tudo pode fazer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A noite, às vezes, ela não é literal. A noite dura anos para alguém, ou dura semanas, ou dura meses, eu não sei. Ou pode durar uma noite, literalmente. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E a Bíblia nos prova isso, porque certo dia, Mardoqueu estava prestes a ir para a forca. Amã já estava planejando isso com a sua família para pedir a cabeça de Mardoqueu. Mas o nosso Deus, que garante que a nossa alegria vem ao amanhecer, tira o sono do rei Assuero e faz com que aquele rei leia o livro das crônicas. E lá estava descrito que Mardoqueu tinha dado livramento ao rei. E o rei Assuero pergunta: que honra e galardão se deu a este homem por este feito?
Os eunucos que estavam lendo para ele disse: nada para com este homem se fez. Aleluia. José, quando interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, o copeiro morre, o padeiro morre e o copeiro volta. Eu acho que é isso aí a história. José diz: lembra-te de mim quando estiveres junto ao rei. E aquele homem se esqueceu de José. A noite de José ainda estava durando e ainda ia durar mais 2 anos. Mas quando o rei sonhou, o faraó sonhou, lembrou-se de José. E a alegria chegou para José. O triunfo chegou para José. E o que me mostra na história de José é uma realidade que é Deus nos levando para o seu propósito de acordo com a sua vontade, em meio a qualquer situação. Porque quando José está diante dos seus irmãos e agora ele já é governador, os seus irmãos estão indo ali para comprar suprimento para a sua família. E quando ele está diante dos seus irmãos, ele não se contém com aquela situação. E eles começam a chorar. E eles começam a se desculpar. E chega um momento que José toma a palavra ali. Ele diz: olha, não fiquem assim, porque agora eu sei que não foi vocês que me trouxeram para cá, mas sim o Todo-Poderoso que me trouxe aqui para este momento. Vos dá livramento, aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. E todas as coisas, porque a Bíblia diz que nós não entendemos o que Deus faz hoje, só vamos entender depois. Então nós precisamos às vezes confiar, mas confiar não é dividir a cadeira ou o banco com Deus. Não, confiar é entregar e não mais se preocupar com aquilo. A Bíblia, a mensagem, ela traz um relato sobre entregar. Ela diz que entregar é como se você andasse na garupa de uma moto, onde você não tem o controle para onde vai. Quem tem o controle é quem está pilotando. Se freia, se acelera, se para, se não para, se vai para a esquerda, se vai para a direita, se vai para frente. Então, entregar é isso. É deixar com Deus, por mais difícil que a situação seja. Glória a Deus. Quanto tempo tem chorado? Creia que de Deus vem a resposta para aqueles que o buscam. Então Ana voltou um voto ao Senhor. Ana agora mostra outro segredo do voto ao Senhor. O segredo para quem é fiel, versículo 11. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao 5, e agora eu quero citar apenas um trecho destes versículos, nos diz o seguinte: não te precipites com a tua boca quando a Deus fizeres um voto. Não tardes em cumpri-lo. Ana voltou, e se Deus se agradou do voto, era porque sabia ele que ela era capaz de cumpri-lo. Talvez o fato de muitos ainda não terem a resposta de Deus para as suas questões, seja pelo fato de não estarem prontas a cumprirem com os votos feitos a Deus. Muitas pessoas querem algo na sua vida. Eu quero um emprego. Então, Deus, se tu me deres um emprego, eu vou ser dizimista. Se tu me deres um emprego, eu vou ofertar. Eu vou ajudar os mais necessitados. Eu vou contribuir no dia da Santa Ceia com um alimento não perecível. Só o que acontece, o normal, pelo menos em algumas situações, é que quando alguém consegue este emprego, ela não vem mais para a casa do Senhor porque não tem mais tempo.
E ela esqueceu do voto que fez, de ser uma pessoa fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso é só um ponto. Alguém quer ir para a faculdade e diz que se Deus o abençoar, ela vai ser luz e ser sal na faculdade. E às vezes quando chega lá, ela é um crente 007. Ninguém sabe que ela é crente. As roupas mudam, o cabelo muda, a fisionomia muda. Eu certa vez estava olhando uns posters de pessoas antes da faculdade e depois da faculdade. Vocês quiserem, é só dar um Google lá, vocês vão ver a diferença. Até o cabelo rapa, é outra pessoa. Por quê? Porque não estava preparada para enfrentar a faculdade. Por isso que ensinar o menino no caminho vai muito mais além do que dizer para ele que existe um livro do início da história, que é o Gênesis, e o livro do fim, que é o Apocalipse. Não. A Bíblia nos diz que nós devemos inculcar, ou seja, insistentemente colocar na mente deles o ensino da palavra do Senhor, para que eles possam verdadeiramente viver aquilo que está descrito na Bíblia. Então, são esses votos que muitas pessoas fazem, que às vezes não cumprem com ele, e Deus sabe disso, porque ele é presciente, ele sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, como daqui a um ano, como daqui a uma década. E muitas pessoas não recebem porque não sabem pedir. Mas Deus viu no coração de Ana uma pessoa verdadeiramente disposta a cumprir com o seu voto. Glória a Deus. Tempo, perseverança na busca ao Senhor. Ana buscou perseverante ao Senhor, versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Devido ao fato de Ana sussurrar, não tinha nem mais a condição de citar palavras audíveis e compreensíveis. Eli, o sumo sacerdote, a interpretou mal, a ponto de a julgar como embriagada. Versículo 14. Aparta de ti o teu vinho. Ana podia naquele momento, já que já estava numa situação tão difícil, e já orava há tanto tempo, chutar o balde. Não podia? Podia. Muitas pessoas fazem isso. Eu não tenho satisfação a lhe dar e por isso não devo a você isso ou aquilo, e muitas vezes perde de ser abençoado, perde de receber, perde tanta coisa porque é tão orgulhosa ou é tão orgulhoso. Porque não sabe ser submisso, porque não sabe ser submissa, porque só quer escutar o sim e não admite escutar o não. Mas o não de Deus sempre é para nos prevenir ou para nos livrar de alguma coisa. Você já prestou atenção? Quem tem filho sabe disso. Quem é o pai ou a mãe que não quer dar tudo que o filho pede? Todo pai, toda mãe quer. Inclusive, nós temos um erro gravíssimo. Nós não queremos que os nossos filhos sofram o que nós sofremos. Não, eu sofri muito, eu não quero que meu filho sofra. Ele não pode passar pelo que eu passei. Você não está aí? Por que ele não pode? Você não venceu? Por que ele não pode? Aí quando o nosso filho ou a nossa filha bate com a cara na parede ou se frustra, é o fim. Pai, eu não aguento mais, mãe, eu não suporto mais. Nós temos que deixar os nossos filhos ter as suas experiências. Agora, nós devemos estar sempre perto. Porque eu vivi as minhas experiências. Bati também muitas vezes com a cara na parede. Mas hoje estou aqui. Para a glória de Deus. Aleluia. Se eu contar a minha história para vocês,
Eu não fui criado com minha mãe, não fui criado com meu pai. Meu pai era um cachaceiro inveterado, alcoólatra, jogador de baralho. Batia na minha mãe constantemente. Morávamos numa vila. Minha mãe, quando eu fui nascer, ela teve hemorragia. Ela saiu nessa vila jogando sangue pelo chão e eu quase que não nascia. Eu nasci, os médicos usam puxado a ferro. Eu fiquei atravessado, foi complicado, quase minha mãe não sobrevive, quase eu não sobrevivo, mas eu nasci. Glória a Deus. Aleluia. Quando minha mãe me teve, eu passei 3 meses na incubadora. Minha mãe se separou do meu pai e eu era o filho caçula de 5 filhos. Minha mãe não tinha emprego. E agora minha mãe se separa do meu pai e vai ter que arrumar um emprego. E minha mãe consegue um emprego de merendeira numa creche. Minha madrinha, que na época morava vizinho da minha mãe, me pediu para criar com 3 meses de nascido. Eu saí da incubadora direto para a casa dessa mulher. E ela disse: Ana, quando tu estiver estabilizada, vem buscar Lucivaldo. Eu entrego. Só que eu passei 15 anos morando com essa mulher. Aos 15 anos, ela já estava velha. E o filho dela foi morar com ela. E ele tinha 2 filhos. E ele tinha muito ciúme de mim. Porque as minhas tias, que eram tias legítimas do filho dele, traziam as coisas para mim e não trazia para os filhos dele. E eu era muito mimado, assim, por assim dizer. Não passei pelas grandes dificuldades que os meus irmãos passaram. Meus irmãos trabalhavam na feira, fazendo frete, carrinho de mão. Mas só que com 15 anos eu fui morar com minha mãe e ali eu passei 2 anos morando com ela e eu vi a dificuldade que ela passava. Minha mãe sobrevivia muitas vezes de resto de merenda da escola. Trazia aquela papa, uma papa bem amarelinha, tão gostosa, até hoje eu me lembro do gosto. Leite com Nescau. Macaxeira a semana toda, cuscuz a semana toda. Aí eu arranjei uma namorada, não conhecia a Maiara ainda, isso aí muito antes. Muito faceiro, fui pedir R$2 à minha mãe para comprar um sorvete. Mãe, me dá R$2 aí, eu vou sair com a menina, eu preciso comprar um sorvete. Ela disse: meu filho, sente aqui. Eu tinha 17 anos. 17. Não, acho que eu não tinha 17 ainda. Mas ela disse: olha, os teus irmãos, eles trabalham para ter dinheiro. Porque a sua mãe recebe um salário mínimo descontado. E eu não tenho como lhe dar esse dinheiro, porque vai faltar para alguma coisa. Eu digo: tá certo, mãe. Compreendi, mas não compreendi, mas aceitei. E comecei a trabalhar, e trabalho até hoje. Eu me casei com Maiara, e quando nós casamos, a gente não tinha nada. Nada. Eu comprei um colchão de R$199. A gente só tinha o desejo de ser feliz e de ter filhos. A mãe dela começou uma campanha no Círculo da Oração. Não sei nem por que eu estou cantando isso aqui. Para acabar o namoro. E já os círculos de oração estavam cheios dessa conversa. Até que um dia, o Todo-Poderoso usa uma irmã e diz: não ore para acabar. Ore para Deus salvar. Porque eu tenho um grande plano na vida deles. E hoje estamos aqui. Não é os planos que os pais têm para os filhos, mas é o que Deus tem. Temos que ter muito cuidado com a herança do Senhor. E vamos fazer 20 anos de casados. Para a glória do nome do Senhor. Temos 2 filhos muito preciosos. Que não são perfeitos. Como também eu e a minha esposa não somos.
Mas na nossa imperfeição, nós somos sim. Porque Deus nos amou de uma tal maneira que nos deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Glória a Deus. Maiara engravidou e as pessoas nos chamavam de louco, porque nós não sabíamos o sexo, mas nós chamávamos o feto de Larissa. E se for menino? Não, a gente orou e pediu uma menina. É Larissa o nome dela. Olhe, vai ser um menino, e aí? Não, vai ser uma menina. Quando deu para ver o sexo, adivinha? Larissa. Maiara engravidou mais uma vez. E nós orávamos e queria um casal. Senhor, nós queremos um menino e o nome dele é Miguel. Vocês vão e se vir uma menina de novo? Nós oramos, pedimos Miguel. Quando deu para ver o sexo, Miguel. São nos mínimos detalhes que Deus nos atende. Precisamos confiar, precisamos orar, precisamos entregar ao Senhor e cumprir não a nossa vontade, mas sim a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Precisamos entender os propósitos de Deus. Irmão Lucivaldo, você não sabe o que está dizendo. É verdade. Cada um passa por situações diversas. Desde 2017, Deus falou conosco e minha esposa falou recentemente acerca disso. Em 2018 tudo aconteceu e até hoje nós estamos esperando no Senhor, confiando nele, porque é dele que vem a nossa resposta. A Bíblia diz que nós devemos esperar com paciência. E ontem nós recebemos a visita de um casal missionário que vai para a África agora em maio. É Guga e Rayane, nós conhecemos ali em Presidente Bandeira. Casal muito abençoado. Casal que hoje tem 2 filhos, uma criança bem pequena. Ainda mama, não come nada, mas vão para a missão na África. E eu conversava com ele ontem à noite e Deus, ele sabe animar quando a gente precisa. Ele disse, Lucivaldo, eu conheci um Deus que dá carro. Eles oravam, foram para Brasília fazer um seminário lá e eles pediam a Deus um carro porque era difícil a locomoção. E apareceu um casal e disse, olha, enquanto vocês não vão para a missão, fica com esse carro aí, quando vocês forem, aí vocês devolvem. Ele disse, está certo, mas daqui a pouco Deus usa outra pessoa e dá um carro para eles de presente. E agora eles têm 2 carros. Eles chegaram a dever o seminário R$10.000, só de aluguel. Porque no próprio seminário tem as moradias. E ele disse que orava, Senhor, como é que eu vou pagar? E ele sempre que encontrava a direção do seminário, dizia, olha, Deus vai chegar, vai dar certo. E eles foram alcançando graça aos olhos daquele povo. Só que ele foi congregar em uma igreja lá e Deus disse para ele para compartilhar com a liderança daquela igreja a sua situação. E ele compartilhou. E o pastor disse, por que você não veio antes conversar conosco? Por que você deixou chegar a esse ponto? Ele disse, eu estava esperando no Senhor. Ai, Jesus. R$1.000 era muito pouco, né? Para alguém chegar e pagar. Era 10.000. A igreja pagou em um boleto só. E hoje eles não devem nada a ninguém. Porque o Deus que chama se responsabiliza. O Deus em quem nós confiamos, Ele honra com a nossa fé. Ele diz que aquele que confia nele, que espera nele,
que entende os propósitos deles, não errará o alvo. Aleluia! Vamos para a conclusão. A partir do versículo 17, vemos a mudança na vida de Ana. O sumo sacerdote agora libera uma palavra de vitória a Ana. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aleluia! Antes Ana tinha dito a Eli: eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O derramar a alma perante ao Senhor é reconhecer que o Senhor, que do Senhor vem o nosso socorro bem presente na tribulação. É aceitar sem reservas o senhorio deste Deus maravilhoso como um Deus do impossível. Agora Ana, no versículo 18, já profere a palavra de vitória. Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Quando Deus fala, quando Deus usa alguém, quando Deus, aleluia, através de um hino, através de um outdoor, através de alguma coisa, nos chama a atenção para dizer que está ao nosso lado, o nosso semblante muda, porque agora a esperança voltou, agora nós percebemos que Deus mesmo em silêncio, Ele está do nosso lado, aleluia. A partir do versículo 20, vemos o nascimento de Samuel. O significado do nome dele é nome de Deus ou ouvir de Deus. O sonho não acabou. Eu não sei qual é a tua idade. Eu não sei quando foi que você sonhou. Não importa. Ainda há esperança. Aleluia. Glória a Deus. Ainda há esperança de servir ao Senhor diferente. Ainda há esperança de ser uma pessoa diferente. Ainda há esperança de pedir desculpa. Ainda há esperança de voltar ao primeiro amor. Quando Samuel escutou aquela palavra no seu ouvido, Samuel, Samuel, e por 3 vezes Samuel pensou que era Eli que o chamava. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel não conhecia a Deus. E o sacerdote Eli percebeu que algo diferente estava acontecendo aquela noite com aquele jovem. E ele disse: Samuel, meu filho, volta a deitar. E se ouvir esta voz novamente, fala assim, fala que o teu servo ouve. A Bíblia diz que era ainda que a lâmpada não tinha se apagado, porque a lâmpada, ela durava toda noite, e quando estava perto do amanhecer, ela se apagava. E antes que a luz se apagasse, Samuel se deitou. E talvez Samuel estava deitado e agora ele não queria mais dormir, ele queria escutar aquela voz. Ele queria escutar de novo o seu nome ser chamado. E talvez ele tenha dito, eu não sei, o texto não fala, mas talvez Samuel tenha dito: Senhor, antes que eu me corrompa, como que estão corrompidos os filhos de Eli, fala comigo. Antes que eu me desvie dos teus caminhos, do meu chamado, fala comigo. Antes que o mundo me abrace, Senhor, fala comigo. Antes que as coisas desse mundo me tirem do propósito, fala comigo, Deus. Talvez era essa a vontade de Samuel, porque os filhos de Eli davam um mau exemplo. Talvez era essa a petição de Samuel, eu não sei, mas o Senhor falou. E quando o Senhor falou, naquele dia, a partir daquele dia, diz que a palavra de Deus que era trazida por Samuel, nenhuma delas caiu por terra, desde aquele dia em diante. Ele ainda era pequeno, ainda era menino, jovem.
Deus chama, irmãos, e quando Deus chama, não importa a idade. Como Ana creia e haja e veja o sobrenatural de Deus em sua vida. A partir do versículo 21, vemos o casal cumprindo na íntegra com o voto que fez ao Senhor, consagrando Samuel exclusivamente a Deus perante Eli em Siló. Ana exclamou: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Versículo 27. O sonho não acabou. Sai esta noite dizendo: o sonho não acabou. Deus falou comigo. Aleluia! O meu sonho não acabou. Tem um hino que diz: não se frustrarão. Não é assim? Pode cantar. Glória a Deus. A minha pergunta é: quantos aqui têm sonho que precisa ser realizado? Petições que já foram feitas, projetos que foram traçados, planos que foram colocados diante do Senhor, votos feitos ainda não respondidos. Quantos tem? Tem alguém aqui que tem uma dessas situações? Enquanto eu vou ler aqui o cântico de vitória de Ana, você tem a oportunidade de vir aqui à frente. A oportunidade de vir à frente, você já está exercendo a sua fé. Você sabia disso? Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, nem rocha alguma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e o Senhor exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra. E assentou sobre eles o mundo. Aleluia! O que eu estou dizendo para você nessa noite, meu irmão, e para você nessa noite, minha irmã, é que existe um Deus do céu, existe um Deus que quando Ele fala, a terra treme, quando Ele fala, quem falava muito se cala, quando Ele fala, quem não falava nada começa a falar, quando Ele levanta, Ele tira o pobre do pó, Ele lembra do esquecido, Ele lembra dos sonhos frustrados, Ele lembra das promessas feitas ao seu povo. E Ele também lembra daqueles que esperou com paciência no Senhor. E eu vou convidar a irmã Juraci para fazer esta oração. Então, o exemplo de Ana é um exemplo a ser alcançado por mim, que estou aqui pregando esta palavra, porque ela falou primeiro comigo. E com cada um de nós. Glória a Deus. Glória a Deus.
Irmã Juraci. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, sabendo que todos nós temos sonhos. Nós fazemos os planos, a palavra do Senhor diz, mas quem executa eles é o Senhor. Mas nós, enquanto estivermos aqui na terra, não podemos parar de sonhar, porque isso move, nos comove e nos move. Alabaia, Shuri, Mihasti, Ovenaia. Alubi, Hassi, Nefistikov. Paizinho querido e grande, aqui está a tua noiva, a tua igreja, aquela que crê, que tu sonhasse, Senhor, primeiro, colocasse no nosso coração, Alai de Cantio, Buticana Súbria, coisas maravilhosas para vivermos nesses últimos dias. Alai de Cantiostéria, porque eu creio assim que são últimos dias aqui da tua noiva na terra, a Nacionaia. Com certeza tem coisas que não entendemos o porquê, Alamanácio de Cássia, mas queremos continuar sonhando, queremos continuar acreditando que há uma terra melhor, que há, Senhor, preparado um reino especial para esta noiva. Queremos sonhar, Senhor, pelos nossos filhos, queremos somar de ouvir a rastéria, queremos sonhar com a nossa família diante do teu altar, Arabaxirimerrácia. Queremos apresentar, Senhor, aquele sonho mais escondido que para muitos já foi esquecido, mas diante de ti nada se passa desapercebido. Arabá, rebitria na rastéria. Senhor, que nesta noite a tua palavra foi pregada, e a tua palavra diz: Senhor, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós queremos continuar, Senhor, crendo, Pai, que tu está no comando de todas as coisas, porque o mundo vive pelo que vê, mas nós não, nós somos guiados pelo teu Santo Espírito. Muitas vezes, Senhor, tristes, abatidos, mas não vencidos, porque há um Deus grande, Alamutria na Rácia, há um Deus que já traçou, Adai Deramanácia, já traçou, Senhor, a nossa rota, já temos a direção certa. Rimite Lamanassúbria, é bem verdade que as ondas vêm, bate no nosso barco, muitas vezes ficamos, Senhor, temerosos, Rabaixo, Rebete Capância, ficamos temerosos, mas sabendo que dentro do barco há um rei, é verdade, há um Deus grande que comanda o universo, que tem o controle da sua igreja. Rei da Rabassora da Rabácia, e queremos te pedir nesta noite, meu rei, chega realizando, Senhor, o sonho do teu povo. Chega, Jesus, com pressa e depressa, porque nós clamamos a ti, Senhor, pelo socorro teu, porque nós não vamos, Senhor, parar nem desistir, mas nós vamos prosseguir, porque tu estás à nossa frente. Meu Senhor da glória, aquele que chega porventura triste, abatido, desanimado, injeta a fé, traz a fé renovada, traz a esperança, porque nossa esperança não morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo e vive
glória. Porque nosso sonho não está, Senhor, em A e B e em C. Os nossos sonhos estão postos diante de Ti. E em Ti, Senhor, Tu já disseste que não há variação de dúvida, nem de sombra de dúvida. Porque Tu és o que derrama as bênçãos sem medida, sacudida e transbordante. Faz isto nesta noite. E assim, alegre e viva, e traga Teu povo de volta para agradecer do Teu altar. Porque Tu cumpriste com a Tua palavra. Porque Tu cumpriste com a Tua palavra. Porque Tu tens, Senhor, cumprir com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Chegue, Jesus. Porque assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. E a noiva diz: amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, fica aqui no seu lugar, não saia não, nós vamos encerrar. Só lembrando que sábado tem ciclo de oração da mocidade. Domingo é culto com a família. Irmão Samuel avisa, culto com a família. Presbítero Eurípides com a bênção apostólica. Glória a Deus. Feche seus olhos, estenda suas mãos, receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com a noiva de Cristo, hoje e sempre. E todos dizem amém. Quem disse amém, vá na bênção em nome de Jesus.